A paz, Senhor, irmãos, que quem fala é o MandaWD. Irmãos, a palavra de hoje se encontra em Deuteronômio 16, 4, que diz assim: levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os seus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. E para vocês que me acompanham há um tempinho já, eu estou nessa jornada de ler um versículo por dia, que eu iniciei faz acho que mais ou menos um mês. E o que acontece? Eu estou lendo Deuteronômio 16, 4. E o problema não, né? Que eu não tenho problema nenhum. Só que Deuteronômio 16, 4 se refere a uma festa, as três festas de quando o povo de Israel iria entrar em Canaã para poder tomar de posse deles a terra de Canaã. Então, aqui diz assim, ó: levedado não aparecerá contigo. O que isso significa? Porque essas três festas, uma das festas era a festa dos pães asmos. O que é um pão asmo? É um pão que não vai levedura. É um pão que é tipo uma massa de pão seca no sol, entende? E ele não é levedado, ele não é assado, ele não tem fermento. É um pão que é um pão... ele é puro, mas ele não tem sabor quase. Porque ele não vai sal, é um pão que é feito às pressas. E por que ele fala isso? Por que eles vão comer logo um pão levedado? Porque é para simbolizar quando eles saem da terra do Egito. Porque quando eles saem da terra do Egito, eles não têm tempo para assar pão, eles não têm tempo para preparar nada. Eles têm que ir embora. Porque se eles tivessem parado para assar pães ali, eles teriam morrido, né? Os egípcios teriam os alcançado, teriam matado eles. E aí os pães asmos, eles levaram os pães só para terem o que comer, para garantir ter o que comer, para não acabarem morrendo de fome também. Então, eles podem comer de tudo, só que nessa festa dos pães asmos simboliza a saída da terra do Egito. E eles não podem, eu acho que eles só podem comer pão e carne. E aí, eles têm que se lembrar. Porque isso é uma forma deles acabarem se lembrando do que Deus fez por eles. E quantas vezes a gente não se lembra do que Deus fez pela gente? E esse povo, sim, era um povo que murmurava muito, mas nós também murmuramos. Nós também deixamos Deus para segundo plano. Nós também nos preocupamos com coisas materiais. E aí, tá errado. Tá completamente errado. Então a gente tem que saber reconhecer e se humilhar diante do Senhor. Adorar o Senhor de todo o coração. Viver pro Senhor. Não guardar ódio das pessoas. E uma coisa que eu também tava achando muito chato que tava acontecendo é a minha Bíblia. Eu fiquei muito grudento com ela. Tipo assim, eu fecho ela aqui e aí aqui, ó, peraí. Eu fecho ela e ela veio bonitinha, né? Ela veio bonitinha, toda bonitinha, ó, formosinha. E aí, ó, ela fica com umas fendas aqui, né? Fica com uma fendinha porque vai abrindo a Bíblia e ela não fecha direito. Aí até as páginas colarem, se remoldarem tudo certinho. E aí eu fiquei, nossa, fecha logo, fiquei forçando aqui, fiquei pá. E tipo assim, pra quê? Pra quê? O importante não é a Bíblia, não é ela ser preta, não é a estética, o importante é a palavra. O importante é a palavra. Então eu tenho me preocupado muito com a Bíblia. Não que você deva deixar sua Bíblia de qualquer jeito, tá? Não. Mas olha lá, ela formou umas ondas aqui, ó. Umas ondinhas. Tipo, é reto, onda. Aí ela fica meio difícil. Não é difícil, mas ela fica meio feia fechando. E aí tem problema não. O problema não é... A gente não tá aqui por estética. A gente não tá aqui pra aparecer.
A gente está aqui para se converter, para mudar, para aprender, para entender quem é o nosso Deus. Perdão, tava coçando o céu da boca porque tá... acho que eu tô gripando. E aí, olha, levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus tempos. Ou seja, por 7 dias eles tinham que comer apenas pão asmo, água e pão asmo. A única coisa que eles podiam comer, porque senão eu acredito que eles estavam pecando contra Deus se eles comessem outras coisas. Isso aí, eu acho que sim, eles estavam pecando se eles comessem outras coisas. E aqui ó, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Porque o que acontecia? Depois da festa dos pães asmos, eles podiam comer carne. Só que nessa festa, eu acho que era no último dia da festa dos pães asmos, eles podiam comer carne. E aí eles faziam o quê? Eles matavam um animal de tarde e eles tinham que comê-lo todo, de tarde e de noite, porque eles não poderiam comer de manhã, porque seria imundo ao Senhor, entende? E aí eles não poderiam comer. E aí eu faço um paralelo que tem essa situação dos pães asmos e da carne no físico mesmo, e tem um espiritual. E a Bíblia não fala exatamente do espiritual dela, que o espiritual a gente tem que o Espírito Santo que mostra pra gente. E eu entendi que o quê? Os pães asmos podem ser levados em consideração como se fosse o jejum. Você jejuando de tudo ou alguma coisa que você tá muito ligado, que tá te atrapalhando no seu caminho com Deus e tá fortalecendo muito a sua carne. Então, e a festa da carne, eu entendo que é um pedido pro Senhor não matar a gente, né? Porque a gente é carne. O Senhor, Ele odeia a nossa carne, mas Ele ama o nosso espírito. E se o Senhor fala, que nem aconteceu com um amigo do meu pai, ele é Uber, e um passageiro entrou, e o passageiro era cristão, e ele fazia mesa, essas mesas de mármore não, mesa de madeira com verniz. E aí o que acontece? Ele diz que enquanto ele pegava a madeira, ele ouviu Deus falando com ele: eu vou moer a tua carne, mas não vou te deixar morrer. Ele não entendeu, pensou que era coisa da cabeça dele. Ele ouviu claramente, como se fosse alguém falando com ele. Ele pegou, começou a gritar: ô, tem alguém aí? Brincadeira, né? Isso não é legal não, hein? Aí, ele pegou, não sei se era desviado na época, e aí ele tava de moto, ele tava voltando pra casa com as madeiras, e ele tava a 180 km por hora. Um carro e um caminhão fecharam ele. E aí a moto ficou e ele foi. Aí ele foi capotando. Quebrou o cara todo. O cara quebrou todo. Então, ele anda com foto e vídeo pra mostrar, pra ninguém duvidar, pra ninguém falar que é mentira. E aí, ele quebrou o cara todo. Aí nessa, ele foi pro hospital, os médicos mandaram chamar a família. E aí, começou a escorrer sangue do ouvido dele. Ou seja, estava despressurizando, porque tinha dado hemorragia interna. Se estava escorrendo sangue do ouvido, tinha dado hemorragia interna na cabeça. Então, estava despressurizando, ou seja, ele ia sobreviver. E o cara não tem nenhuma sequela. Hoje o cara não tem nenhuma sequela. E você entende o que ocasionou isso? Foi Deus falando: eu vou moer a tua carne. Ele moeu. Ele ficou todo quebrado, todo. Quebrou o cara todo. Eu vou moer a tua carne, mas não vou te deixar morrer. Aí você fala: WD, por que então Deus moeu a carne dele? O que ele fez para Deus?
Deus é tão vingativo assim? Não, cara, Deus não é vingativo. Deus não quer moer a tua carne para te matar, mas Deus quer moer a tua carne para fortalecer o teu espírito, para te dar testemunho. Vai doer num momento, mas a sua carne não vai sobrar nada no outro dia, porque o seu espírito vai estar reinando sobre ela. Se você fizer o jejum e abdicar daquilo que fortalece a tua carne, você já está moendo a sua carne, você já está matando a sua carne. Então a gente precisa se envolver mais com Deus. Não por medo do que Deus pode fazer com a gente se a gente não se envolver com Ele, mas por amor. Eu tô cansado de buscar Deus falando, eu vou buscar Deus porque eu vou pro céu. Cara, eu já fui burro assim. Hoje eu busco a Deus por amor. Entende? Uma coisa que tava me tirando muito do rumo, eu tava seguindo certinho, tava tudo bonitinho, tava meditando na palavra antes dessa Bíblia chegar, tava fazendo certo. E aí, o celular, o computador. E aí eu afastei, não tava orando tanto. Falava, eu amo Deus, mas eu ficava mais tempo no PC, no celular, do que lendo a Bíblia. E aí, e são distrações que o diabo coloca para tentar alimentar a nossa carne. Então a gente precisa moer a nossa carne. A luta vai ser difícil, ninguém disse que seria fácil, ele não disse que seria fácil. Mas não é sobre ser fácil ou não, é sobre saber resistir até o final. É sobre ser verdadeiramente cristão. É sobre buscar a Deus acima de todas as coisas. E sabe, desde que eu comecei no cristianismo, eu nunca tive uma visão certa, sabe? Tipo, eu sabia, não, Deus é amor, mas Ele é justiça. E eu ficava preso demais pela justiça, Ele vai me condenar se eu errar, Ele vai me condenar. E aí eu esquecia que Deus também é amor. Aí depois eu lembrava que Deus era amor. Aí eu esquecia que Ele era justiça. E hoje eu entendo que o amor de Deus é justiça. O amor de Deus é a justiça. Não tem Deus é amor e Deus também não é justiça. O amor dele é a própria justiça. Ele é a própria justiça. Não é que Deus é punitivo, não é que Deus vai punir você, vai matar você, mas Deus também não é bobo. Deus, Ele te ama, mas Ele sabe quando você está fazendo as coisas para enganar. Deus, Ele sabe quando você está fazendo de todo o coração. Deus, Ele sabe dos seus pecados escondidos. Deus sabe que você está lendo a Bíblia, mas você está pensando em depois, o que você vai fazer depois. Foca naquele momento. Foca no momento com o Senhor. Não materialize a imagem de Deus do seu lado. Ele está do seu lado. Ele está com você em todos os momentos. E Ele é a única razão. Sem Ele a minha vida não importa. Sem Ele eu não me importo. Sem Ele eu não tenho ambição de viver. Saiba, Deus é o único. Deus é minha vida. E eu tornei Deus a minha vida não porque eu precisava de um motivo para viver. Eu tornei Deus a minha vida porque Ele me deu a vida, porque Ele é a vida. Porque a minha vida sempre foi dele. Eu só entreguei ela. Eu me entrego como sacrifício vivo no teu altar, Pai. Eu me entrego como sacrifício vivo diante do Senhor. E vocês também têm que se entregar. Porque é a melhor coisa que vocês vão fazer nas suas vidas. É se entregar para Deus. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas é tão bom você poder olhar para o céu e poder falar, meu Deus, olha como é que meu Pai é incrível.
Senhor, meu Pai, olha como que o Senhor é incrível. Você pode olhar para o mar e falar, meu Pai criou o mar. Você pode olhar para o céu e falar, meu Pai criou o céu. Você pode olhar para o céu, o firmamento, né, que nem a Bíblia chama, e falar, meu Deus, meu Pai criou esse firmamento que a gente chama de céu. Você pode olhar para o espaço e falar, meu Pai criou o espaço. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para você mesmo. Você pode olhar e falar, eu fui criado por Deus. Eu sou obra-prima do Senhor, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. E você pode olhar para as pessoas e falar, não existe gente. Não existe gente feia no mundo. Não existe. Ah, não, fulano é mais bonito que fulano. Fulano é mais bonito que fulano. Fulano é mais bonito que ciclano. Cara, isso aqui vai para baixo da terra. Tudo bem que a gente vai receber o corpo glorificado, sim. Mas quando a gente receber o corpo glorificado, todo mundo vai ser belo. Não tem essa. E sim, existem pessoas que são muito bonitas. Aos nossos olhos humanos, sim, tem muita gente que é muito bonita. Só que do que isso importa? Porque no final isso é só mais vaidade. Não que eu fale, não se cuidem, não façam o que vocês querem fazer com a beleza. Não, não é sobre isso, mas é sobre tratar Deus mais. Tratar Deus acima de tudo, porque Ele é. Então, irmãos, eu aqui fico esperto de vocês ao Mano WD. Fiquem com Deus e antes vamos fazer a nossa oração. E uma coisa que a gente não estava fazendo há muito tempo era oração na palavra. Então a gente vai pegar um dos versículos de Mateus. Aqui ó, Mateus, peraí. Aqui, Mateus. Algumas páginas da minha Bíblia, gente, ainda estão coladas por conta ela é nova, ainda estão coladas e elas não estão totalmente soltas. Quando elas ficarem totalmente soltas, eu acho que vai ser melhor. Não vai ficar amassando nem nada. João, Lucas, Marcos e Mateus. Aqui ó, os fariseus e a tradição. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele porém respondendo disse-lhes: por que transgredis-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra-te teu pai e tua mãe, e quem ao dizeres o seu pai ou mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e mãe ou pai ou mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproximará de mim com a boca e me honrará com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Senhor, ó meu Deus Pai, não nos deixa ser, ó Senhor, como os fariseus que Isaías disse, que dizem que te louvam com os lábios e te adoram, ó Senhor, mas seu coração está longe de ti. Pai, nós queremos te louvar, nossos lábios querem cantar ao Senhor, querem bendizer ao Senhor, queremos ser cristãos verdadeiros, queremos, ó Pai, não transgredir os teus mandamentos, nem mudá-los para o nosso próprio interesse. Mas, Senhor,
Nós queremos seguir à risca o que está na Bíblia. E o Senhor está certo quando nos condena e quando nos julga. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por ser tão bom para conosco a todo tempo. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por ser tão bom para conosco a todos os momentos. Deus meu, que as minhas orações não sejam apenas palavras lançadas ao vento, mas sejam palavras que tenho certeza que estão chegando ao Senhor e que o Senhor vai realizá-la. Louvado seja o teu santo nome, pois só tu és Deus, Pai. Glorificado seja o Senhor, pois o Senhor é o único Deus verdadeiro. Nós te bendizemos, ó Pai, e nos curvamos perante a tua santa, perfeita e agradável vontade. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos, que seja feita não a minha, não a tua, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.